Olá, vamos falar sobre a história. Você sabe o que a história estuda? Bom, ela estuda o homem no tempo. Esta foi a definição proposta por Marc Bloch por volta de meados do século XX. Então, podemos dizer que a história estuda o processo de mudanças ocorrido na sociedade, que começa com o processo evolutivo dos seres humanos, desde a pré-história até a atualidade. Ela estuda também as permanências e as mudanças, ou seja, aquilo que com o passar dos anos não mudou ou mudou pouca coisa. Exemplo, as construções presentes em algumas cidades históricas do Brasil, como Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás, Salvador e etc. As permanências também podem ser percebidas em algumas brincadeiras que os seus pais ou avós praticavam e que atualmente ainda hoje podem ser vistas serem praticadas, como pular corda, amarelinha, entre outras. Então, a história através das permanências e mudanças procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como fazer a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Mas o que é tempo? Por definição no dicionário, tempo é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Mediante isso, os seres humanos tiveram de resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo, ou seja, colocá-los em ordem. E para isso, criaram diferentes tipos de calendários para contar e dividir o tempo. Sendo assim, para dar início à contagem, cada povo escolheu uma data específica. Por exemplo, os judeus começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760 antes do nascimento de Cristo. Os muçulmanos contam o tempo a partir da ida de Maomé, que é o fundador da religião islâmica, da cidade de Meca para Medina. Esse fato ocorreu no ano de 622 depois de Cristo. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Vejamos como ficará a cronologia de cada um desses povos. No ano de 2021, para os cristãos, corresponde ao ano de 1442 para os muçulmanos e de 5.781 para os judeus. Dentre estes calendários, o calendário cristão ele é o mais usado no Brasil e em muitos outros países, inclusive para transações comerciais entre países do Ocidente e do Oriente. Dentro do tempo, também temos o século, que é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores. É escrito em algarismo romano. Há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano. Vamos ver então? A. Quando o ano terminar em 00, é só eliminar os números que sobrar, indicará o século. Por exemplo, 1200, elimine o 00, sobrará 12. Logo então, equivale ao século 12. B. Quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar mais 1. Ou seja, 1995. Vamos eliminar então os dois últimos números, que será 95, e colocar o que sobrou, que é 19 mais 1, que será igual a 20. Logo então, equivale ao século 20, o ano de 1995. Para situar então os fatos históricos no tempo e registrar sua duração,
usamos uma determinada data. Vamos, por exemplo, usar o nascimento de Jesus Cristo, respondendo 4 questões. Primeiro, há quantos anos se deu o nascimento de Cristo? Há 2021 anos. Segunda, há quantas décadas se deu este fato? Há 202 décadas. Terceiro, há quantos séculos? 21 séculos. E quarta, há quantos milênios? 2 milênios. Então vejamos. Uma linha do tempo, ela pode ser construída usando qualquer unidade de tempo, como anos, décadas, séculos, como já vimos anterior. Tempo histórico. Bom, ele está ligado ao interesse dos historiadores pelas mudanças e permanências que ocorreram e ocorrem nas sociedades humanas ao longo dos tempos. Mas essas mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem ao mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo ou um ritmo que lhes são próprio. Por exemplo, os brasileiros que habitam as cidades com muitos prédios, avenidas largas e luminosas por toda parte vivem de um jeito e num ritmo parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Já os Caiabi, os indígenas do Rio do Peixes, no norte do Mato Grosso, eles vivem um tempo histórico diferente, pois seguem a estação de cheias do rio. Notem que ambos vivem no Brasil e com a mesma periodização, que é a Idade Contemporânea. No entanto, o seu tempo histórico é diferente um do outro. Mas o que é periodização? É um método cronológico usado para contar e separar o tempo da humanidade, para facilitar o estudo da história. Então, os historiadores do século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, que é pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. No entanto, essas 4 divisões da idade, ela foi muito criticada pelos historiadores atuais. Por quê? Primeiro, ela só valorizava como fatos importantes os acontecimentos dos povos da Europa e desconsiderava o que havia passado na África ou na Ásia. Segundo, os criadores dessa periodização, antiga, média, moderna e contemporânea, consideravam a fonte escrita, ou seja, uma carta, um decreto, um testamento, como as fontes mais importantes a serem utilizadas e desprezavam ou descartavam as fontes não escritas, que eram tidas através de imagens, restos de escultura, pinturas em cavernas, entre outras. No entanto, atualmente, os historiadores consideram tanto as fontes não escritas, que são fotografias, pinturas, restos de moradias, entrevistas e etc., tão importante quanto as escritas. Então fica uma pergunta: por que estudar a periodização? Ora, porque a periodização ela é muito usada em textos de livros, revistas, jornais. Por isso é importante conhecê-la.